Como diria Fernandão, Felipe Jesus? É isso? Muito boa tarde, Bigodeira. Boa tarde, Revezada, Fernandão. Boa tarde para todo mundo que tá em casa acompanhando a gente. Eu não vou entrar nessa, Você tá iludido que eu não vou entrar nessa, porque depois o tombo vai ser muito grande. Dói. Então eu vou manter sereno, tranquilo e calmo. Rapaz. Porque a gente sabe que é o início de um trabalho, né, GV? É claro que as vitórias, quando os resultados vêm, isso influencia muito, não só na aceitação do modelo de jogo, mas especialmente para o mundo externo, né? E aí eu digo a torcida, digo também a imprensa. Então, assim, eu acho que o Flamengo vive um momento interessante na temporada. Essa mudança de comando, ela teve já imediatamente um efeito, que foi... o Felipe não mexeu tanto em peças, né? Talvez ali o Gabigol, que seja o titular dele, o Wesley na direita e na zaga o Léo Ortiz na vaga do Fabrício. São 3 mudanças. O Léo Ortiz com o Tite já vinha jogando. O Wesley entrava praticamente todo o jogo. O Gabigol que era o que menos tinha espaço. Mas se você parar para observar como vem jogando esse Flamengo do Felipe, o que ainda é muito cedo, são 2 jogos. Deixa a gente se iludir, ainda falta muita coisa para a gente ter uma certeza do trabalho do Felipe. Mas dá uma ótima impressão. O senhor acredita em coincidências? Eu acredito. Rapaz, jogo passado, quem fez o gol? Alexandre. Joga de quê? Lateral esquerda. Jogo passado, que agora é esse, né? Quem fez o gol? Ayrton Lucas Joga Beijinho. de quê? Lateral. Rapaz do céu. E o treinador? Lateral. Ô, Fernandão. Sei não, hein? GV. Dorival que se cuide. Sacanagem. Calma. Mas, assim, do jeito que o Dorival tá convocando os caras, é melhor ele se preocupar. Que isso? Olha que corneta. A gente vai falar sobre isso, Aqui é um espaço democrático, eu concordo. Não, eu não respeito. concordo. Quero saber a tese dele. Diferente do meu companheiro, eu respeito sempre. Desculpa. Companheiro aí. Vou dar um abraço para a galera de casa. Boa tarde, GV. Fernandão. Zagueirão. Pegou o picolé lá da Gardênia? Eu já cobrei. Meu parceiro de Bangu, Zé Neguinho de Bangu, Não vacilão, parceiro, nada. Sonegou o picolé, pô. Te queria o picolézinho. Ele foi pressionado a não fornecer o picolé. Picolé ou chup-chup que chama lá em Padre Miguel? Picolé. Sempre Então, picolé. tá Chup-chup é lá em São Gonçalo, né? Lá é sacolé. Tá. GV, o Flamengo cresce em um momento importante da temporada. Depois de vencer o Corinthians, muitos acharem que poderia ser só um lampejo do fato novo, né, de um treinador diferente. Não, o Flamengo mantém o comportamento. O Flamengo, ele fez uma coisa em que poucas equipes fizeram, se é que alguém já fez, jogando contra o Bahia, lá na Fonte Nova. É óbvio que o Everton Ribeiro não jogou e é o cara mais importante desse time, mas o Flamengo teve mais posse de bola do que o Bahia, que é uma equipe que se organizou com as contratações, com a ideia de jogo, para sempre ter mais posse de bola que seus adversários, e o Flamengo teve mais posse de bola. O comportamento do Flamengo ofensivo é interessante pra caramba, porque nesse gol do Ayrton Lucas, quem cruza a bola é o Wesley. Então, os 2 laterais estão dentro da área, com o Gerson muito mais meia do que ponta, jogando junto, perto da Arrascaeta. Falamos isso aqui do Fluminense, do Arias próximo do Ganso, do Vasco, do Payet, poder jogar junto com o Felipe Coutinho. O que a gente conclui com relação a isso? É dos meios, dos caras mais talentosos estarem o mais próximo possível dos outros para as coisas acontecerem. E a gente vê o Flamengo com um comportamento também nos ataques ao espaço. Isso que o Gabriel faz, que a galera, por que ele fez aquilo ali? Chama total atenção do zagueiro, porque o zagueiro tem que dividir a atenção dele com o Gerson e com o Gabi passando e dar oportunidade do Gerson fazer a finalização. Cara, me agrada muito o Flamengo recuperando alguns jogadores. A primeira coletiva do Felipe Luiz, aí eu não vou lembrar se foi antes dele assumir ou após o primeiro jogo. Ele fala assim, eu tô preocupado com meus laterais chegando na área toda hora e com meus meias chegando na área toda hora. A hora que tiver a bola no campo de ataque, a minha maior preocupação é ter lateral passando e meia passando da linha da bola. Agora, gente, é muito difícil fazer isso. É muito difícil pro jogador. Agora, é possível. Porque a gente já fez isso no Flamengo com Jesus. Quando ele fala isso na coletiva, Bigode, é assim, deve dar um trabalho danado. Dominou a bola, passa todo mundo. Perdeu a bola, volta todo mundo. Que é o negócio do perde, pressiona, ou com a bola ser ofensivo e deslocar, etc. Mas aí ele fala, é muito difícil, gente. Aí todo mundo acha, aí ele, mas dá. Porque a gente fez. Então ele falou, o meu papel é esse. E o que me chamou a atenção nos 2 jogos, primeiro tem aquela coisa da explosão de sentimentos ali da estreia. Mas é isso que vocês estão falando, cara.
de todo mundo passando do Gabi, movimentando. O que o Gerson tá jogando de bola, e assim, eu respeito muito o trabalho de todos os treinadores. Eu discordo, mas respeito. Várias vezes. Eu não consigo ver o Gerson fora dessa seleção. E eu não tô falando do elenco, não. Se ele jogar o que ele tá jogando no Flamengo, por mais que o João jogue muita bola, João Gomes, por mais que o André jogue muita bola, tem que encaixar o Gerson nesse meio campo da seleção aí, cara. Eu não acho que isso vai acontecer. Não acha? Não acho. Não deve ou não acha? Eu não acho que o Dorival vai fazer isso, mas eu, se fosse o treinador, eu faria. Eu encontraria um espaço pro Gerson. Até como uma forma de premiar, talvez, um dos grandes jogadores, dos melhores jogadores dessa edição do Campeonato Brasileiro. O Gerson hoje, ele, não só hoje, desde a Copa América, quando a braçadeira de capitão veio aqui pro braço dele, o Gerson se tornou um outro jogador. E GV, eu sou um dos maiores críticos das laterais do Flamengo, né? E o Wesley, nesses 2 jogos, foi muito bem. Foi muito bem. Você era dico do Felipe Luiz? Eu acredito que tem a total influência do Felipe Luiz, não só no aspecto ali técnico, tático, mas psicológico, de dar confiança. O Wesley, o Fernandão falou, ele faz o cruzamento que sai o gol, ele tá pisando na área, quem finaliza a jogada é o Ayrton Lucas, que é o outro lateral do outro lado, também tá pisando dentro da área. Então é uma característica desse Flamengo. Agora, em algum momento, vai chegar uma equipe que vai conseguir neutralizar essas jogadas. E é aí que o Felipe vai precisar encontrar algumas alternativas. Uma delas pode ser esse cara aí que entrou ontem. Entrou bem, né? Ontem não, anteontem, o Alcaraz. Entrou bem, né? Entrou bem, mais uma vez. Que defesa, cara. Falta talvez para ele ali um pouquinho mais de calma, de tranquilidade na hora de definir a jogada, seja com o último passe, seja para finalizar. Mas outro ponto positivo, a questão do Gerson, ele abre mão, não sei se ele bateria o pênalti ou se era outro jogador. Era ele. Mas ele abre mão e entrega a bola pro Alcaraz para bater, e ele sabe, ninguém sabe o que acontece internamente. Acho que o Alcaraz estava passando por algum problema recente, pessoal, pelo que falaram na transmissão. Então, assim, você vê que não há mais nenhum tipo de egocentrismo dentro do grupo. E isso é extremamente importante para quem quer ganhar. Aí, o Michael deu um drible no maluco do Santi Arias, que ele ficou com dor na lombar. No lance seguinte, ele deu um boxe, tipo assim, desproporcional. Justo, muito uma coisa justo que é expulsão ou soco? Os dois. Justo se for no UFC, que a Band transmite. Agora, assim, um soco daquele ali, aquilo ali tem que ser indiciado. Tem que ser punido. Não é um botadão. Vai ser. Obviamente ele vai ser julgado e uma agressão dessas tem que pegar mais de um jogo. Ó, Michael voltou bem também, hein? E é isso, GV. O Felipe tá chegando com alguns jogadores se recuperando. O próprio Michael, daqui a pouquinho a gente vai ter os outros jogadores se conhecendo um pouco mais. O próprio Alcaraz é um cara que foi expulso no jogo contra o Corinthians. A gente entende que ele é jovem também. O Flamengo falou que ele tem... Foi Copa do Brasil que ele foi expulso? Não, foi brasileiro. Que o jogador já está se adaptando. Ele chega para um jogo importante como aquele. Ele é expulso da forma que foi, né? Uma discussão. Enfim, ele sendo jovem. E você chega num jogo, o Gerson abre mão. É muito legal isso que vocês falaram com relação não é nem um egocentrismo, é a ideia de equipe, é a ideia de você estar trabalhando coletivamente. E o Felipe falou uma coisa na coletiva, GV, interessante com relação a correr riscos. O Flamengo vai ser ultrapassado na primeira linha de marcação, ele vai ter dificuldades para marcar uma equipe ou outra, vai ter um jogador da equipe adversária que vai conseguir driblar no 1 contra 1, mas ele está pronto para assumir esses riscos. E quando ele fala isso, ele traz o jogador junto com ele. Quando ele assume essa responsabilidade de correr esses riscos em prol de uma ideia ofensiva de jogo que te coloca próximo do gol adversário, ele traz o time para junto com ele. E o que faz isso, GV? Faz os caras fazerem o que estão fazendo aí, cara. Ter mais empenho, ter um comportamento totalmente ofensivo. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou sobre jogar ofensivamente. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Se isso está condicionado a fato que ele já pegou o time. Pera rapidinho, vamos ouvir o Felipe Luiz. Bem legal o que ele falou. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois
não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Adorei a coletiva do Felipe Luiz e adorei essa coisa da fome. Agora a gente precisa concordar aqui. Essa fome estava faltando. A galera tava tomando aquela canetinha. Sabe a canetinha que tira a fome? Aquela canetinha do capeta que o povo emagrece com a cabeça desse tamanho assim. Parece um boneco de Olinda. Mas tem que emagrecer. Tava tomando dentro de pique-pique. O Zepique de Marcélia, tá ligado? O Zepique de Marcélia. A galera tava no Zepique de Marcélia. Eu não tava vendo essa fome. Agora eu tô vendo essa banca. Você vendo o quê? Cortou a injeção, filho. Aí a fome vem dobrada, que o povo diz. O amigo nosso tá tomando. Vamos ver se a fome dele vai voltar assim. Porque essa fome não tava ali mais. Ou eu tô maluco? Não. Aquela morosidade do Flamengo perdendo o jogo no Maracanã, perdendo pra aquele time ruim do Peñarol. Não dá, pô. Do Bolívar. Não, mudou tudo. Mudou tudo e sem mudar as peças. Então, aí que eu te pergunto, pra você, esse senhor aí, não é um pouco mais confortável pro Filipinho? Tipo assim, vou jogar pra frente agora porque é o DNA do Flamengo e eu quero imprimir o meu ritmo. Na circunstância que ele pegou o Flamengo, Na Copa no que Brasileiro... já tava meio que... No Brasileiro pode até ser, GV. Sim, Mas na Copa do Brasil não. E boa. falando da Copa do Brasil, eu quero falar de uma forma mais ampla, né? Mais generalizada. Fale. Nos dois campeonatos. Amplie. Porque o Felipe, todo mundo sabe que ele hesitou em aceitar o convite para ser treinador profissional. Fato. Quando ele aceita, ele sabe que ele está colocando o dele na reta, o início de uma carreira de treinador em um clube gigante que passava por um momento difícil e que precisava voltar a vencer. Eu acho que não é só, acho que é muito mais da diretoria com relação ao próprio Felipe. Ele sabe que está se construindo. E quando ele assume essa responsabilidade de treinar o Flamengo, ele sabe que ele tem que vencer. Ele conhece o DNA do Flamengo. Ele falou essa parte de assumir os riscos. Ele falou, Vocês tava aí. lá dentro com os caras há pouco tempo. E essa parada que ele falou, a fome de vencer. A gente costuma falar no futebol, que a gente já jogou e sabe disso, que jogador que está acostumado a vencer, ele se incomoda quando começa a perder demais. Isso que a galera fala aí na rua. Não, o cara já ganhou e não quer ganhar mais nada. Isso é balela. Isso é balela de quem não vive. Quem vive sabe que o cara que está acostumado a vencer, está acostumado a ganhar... falando de bosta na que rede tá social de pô, futebol. que tá acostumado a ganhar, o cara quer continuar ganhando, porque ele sabe o gostinho de ganhar. E ele sabe quando ele ganha, GV, o farm-rir... Pinga, e onde pinga, não não seca. seca. Então, ele não tem essa tranquilidade de não vencer. É óbvio que essa resposta é muito maior da diretoria do que dele, mas ele quer vencer porque ele quer se construir como um grande treinador.